oportunidades do PGR, né? Oportunidades que o Programa de Gerenciamento de Riscos ele vai trazer para os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. E são dezenas, centenas de oportunidades para aqueles profissionais que se prepararem, para aqueles profissionais que dominar 6 áreas da segurança do trabalho. Daqui a pouco eu já vou falar quais são essas 6 áreas. Vou falar dessa estrutura, como que os desafios do Programa de Gerenciamento de Risco, como que eles vão se transformar em oportunidades, né? Então, primeiramente, né, eu quero deixar claro aqui para vocês que o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele resolve de maneira simultânea 3 dores. E essas 3 dores, né, que são transformadas em oportunidades. Tá? Como assim? Quais dores são essas? A primeira dor é a dor da segurança. O que seria essa dor da segurança? Muitos profissionais acabaram abandonando a área de saúde e segurança do trabalho. No passado, isso também aconteceu comigo. Também eu tive vontade de largar a área de saúde e segurança do trabalho por causa dessa dor, né? Que dor que seria essa? É a dor da segurança. E o que é isso? É quando você não consegue fazer nada na empresa, absolutamente nada. Quando você é contratado apenas para atender a norma regulamentadora NR4 e você fica ali apenas cumprindo a legislação de ser contratado, mas a empresa não te dá condição de realizar um treinamento, a empresa não te dá a condição de fazer nenhuma medição, não dá a condição de fazer nenhuma gestão de NR12, NR10, enfim, você só está lá técnico de segurança. E pior ainda quando eles desviam a sua função, colocam você para fazer função administrativa, que você não foi treinado para aquilo, você não estudou para aquilo. Então essa dor da segurança o PGR resolve. Por que ele resolve isso? Isso tem a ver com a terceira dor, mas antes de entrar nessa terceira dor, vou falar da segunda dor. Qual que é? Que é a dor da consultoria e a dor da projeção de carreira. O que seria isso, né? Essa dor da consultoria e da projeção de carreira, eu chamaria ela, a segunda dor, da dor financeira, que o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele resolve ela também. Por que resolve? Os profissionais que estão achando que a indústria do papel vai acabar com o Programa de Gerenciamento de Risco, eles estão enganados. A indústria do papel não vai acabar, vai continuar existindo empresas de consultoria que vai elaborar o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, assim como aconteceu com o PPRA, vai continuar tendo documentos, programas por R$50, R$40, inclusive programas promocionais. É muito comum muitas clínicas usar o seguinte slogan, né? Faça o PCMSO e ganhe o PPRA. Primeiro que é um absurdo, que o PPRA ele vem primeiro, né? E segundo, o PPRA ele é um programa complexo que deveria ser caro. Ele não é um brindezinho aí para atrair exame ocupacional, tá? E aí, essas empresas vão continuar. A grande diferença é que você tem a oportunidade de focar em quem realmente quer fazer o Programa de Gerenciamento de Riscos. Eu dou um exemplo aqui. Imagine que você seja uma consultoria de saúde e segurança do trabalho. Vamos usar 2 exemplos. Imagina que você tem aí 10 clientes. Desses 10 clientes, só 4 que quer fazer o PGR, os outros 6 só quer papel, ok? Ou então imagina que você tenha 20 clientes. Desses 20 clientes, apenas 8 que quer o PGR, os outros 12 só quer papel. E quem só quer papel está competindo por preço. E aí o que eu quero, qual que é a dica que eu quero passar para você que é uma empresa de consultoria? É melhor você focar só naqueles que querem o PGR e dispensar os outros.
Ah, Thiago, como assim? Eu tenho 10 clientes, eu vou dispensar 6? Exatamente, é isso mesmo. Porque aqueles outros 4, ele vai te dar muito mais dinheiro do que você manter os 10. Porque aquele que só quer papel, geralmente é uma das características querer fazer o jeitinho brasileiro. Então é um cliente que te enche o saco, é um cliente que não te dá resultado e é um cliente que pode comprometer o nome da sua empresa. Então, já aqueles 4 que sobraram, aqueles 4 restantes que querem fazer o programa de gerenciamento de riscos, eles vão ter que fazer de dezenas a centenas de ações para atender o programa de gerenciamento de risco. Então, cada programa de gerenciamento de risco é uma oportunidade de vender dezenas de serviços. Por exemplo, trabalho em altura, treinamento de trabalho em altura, treinamento de espaço confinado, medição de ruído, calor, vibração, particulado, ou seja, você tem muita oportunidade de vender vários outros serviços a partir do programa de gerenciamento de riscos. Então essa dor financeira, ela tem a ver tanto com profissionais que trabalham no SESMIT, né, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, médicos do trabalho, quanto com as empresas de consultoria, ou seja, você consegue ganhar mais dinheiro com menos cliente do que você tem. Então a grande sacada é essa. E a última dor é a dor financeira. E essa dor financeira tem a ver com a questão do empregador. Que dor que é essa? Todo empregador, ele quer reduzir custos. Para que ele quer reduzir custos? Para ele ficar mais competitivo. E aí, as empresas que têm uma gestão estratégica, as empresas que têm um gerente mente aberta, que estão à frente delas, ele vai compreender bem, vai ter uma aceitação boa do PGR. Porque quando você implementa o PGR, qual que é o objetivo do PGR? O objetivo principal do PGR é melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. Quando você consegue melhorar o desempenho, você tem a oportunidade, primeiro, de cara você já vai reduzir custos, porque um acidente do trabalho, uma doença ocupacional custa muito caro para as empresas. Então o primeiro ponto é esse, reduzir custo. Além de reduzir custos, você não vai estar perdendo em produtividade, você pode estar melhorando a qualidade de vida do trabalho e o mais importante, quando você consegue evidenciar desempenho, você tem a oportunidade de reduzir tributos na área de saúde e segurança do trabalho, tanto na legislação trabalhista quanto na legislação previdenciária. Então isso daí é mais uma oportunidade que o programa de gerenciamento de riscos ele traz para os profissionais de saúde e segurança do trabalho. E como que eu vou alinhar essas 3 grandes dores, né? Primeiro, o empregador, o empresário, ele vai fazer as ações do PGR, não importa se elas são dezenas ou centenas, é porque ele ficou bonzinho da noite para o dia? Não. É porque ele sabe que se ele atingir um desempenho, ele vai reduzir custos. Então, o empresário, o empregador, ele vai atender isso porque ele tem um objetivo. E qual que é o objetivo? Reduzir custos. Para reduzir esses custos, ele vai ter que fazer as ações de saúde e segurança do trabalho, que vai resolver a dor de quem? Da segurança. E para poder fazer essas ações, ele vai ter que contratar uma consultoria. E aí, no caso, essa consultoria deve ser uma consultoria preparada, uma consultoria que tenha lá profissionais de vários segmentos, porque o programa de gerenciamento de risco, dependendo da empresa, dependendo da complexidade do processo dessa empresa, não tem como ele ser feito apenas por um profissional. Deve envolver uma equipe multidisciplinar, porque vai envolver 6 áreas aí do conhecimento, ok?
Então, assim, essa que foi a grande dica, que o programa de gerenciamento de risco, ele é uma oportunidade de negócio para quem quer montar uma consultoria, é uma oportunidade de alavancar a carreira para quem é profissional do SESMIT e é uma oportunidade de reduzir custos para quem é empresário. Ou seja, o programa de gerenciamento de riscos, ele consegue juntar isso daí. E digo mais, o PGR, mais ainda do que o E-Social, ele tem o poder de colocar dentro da mesma sala, de fazer com que profissionais de diferentes categorias conversem entre si. Por exemplo, o PGR, quando você pensa em estratégia, porque o PGR ele é um programa de gerenciamento, porém o objetivo é ser um instrumento de gestão de riscos. E quando você fala de gestão, que é um posicionamento estratégico, você consegue colocar dentro da mesma sala, falando a mesma língua, contabilistas, contadores, médicos e profissionais técnicos da saúde e segurança do trabalho. Ah, Thiago, como assim? O que tem a ver o contador com o PGR? Novamente, quando você consegue, ou melhor, para quem está chegando agora, deixa eu só contextualizar aqui de maneira rápida. Qual que é o objetivo do programa de gerenciamento de riscos? É melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. O objetivo final dele é esse. Quais são as consequências positivas, né? Quais são as oportunidades? A partir do momento que você conseguiu melhorar o seu desempenho, você pode reduzir tributos na área de saúde e segurança do trabalho, ok? Onde é que o contador entra nessa? Primeiro, essa parte de tributo, isso não tem nada a ver com os profissionais de SST. Se você pensar sobre um ângulo, isso não tem nada a ver com o profissional de saúde e segurança do trabalho. Porém, a segurança do trabalho, ela é geradora do fato. E aí o contador é que tem a ver com esses tributos aí, né, na questão dos percentual, ou seja, o contador ele vai precisar conversar com os profissionais de saúde e segurança do trabalho para ver as oportunidades que o cliente dele tem para poder estar reduzindo esses custos, né, ou digamos assim, reduzindo esses tributos, ok? Pessoal, a gente tem uma participação aqui, ou talvez a pessoa clicou sem querer, mas assim, vamos aguardar. É comum, às vezes, a pessoa de manhã vai dar um like aí e acaba solicitando a participação, né? Mas vamos aguardar aí. Enquanto isso, bom dia aí o pessoal que chegou aí. A Karina, né, tá falando aí que precisa dessa live para os alunos do técnico de segurança do trabalho. Essa live ela vai ficar salva no IGTV, então você pode ir lá, baixar ela lá, essa live. Como todas as outras do Café com Higiene Ocupacional, elas ficam salvas no IGTV e também no meu grupo do Telegram, né? Daqui a pouco eu vou postar lá no grupo do Telegram. Esse grupo no Telegram, ele é um grupo de higiene ocupacional, no qual todos os dias eu posto vídeo, eu posto artigos, eu posto áudios, né? Todos os dias eu posto lá. Lembrando que você pode participar, você pode fazer a sua pergunta aí. Bom dia, o pessoal que chegou aí depois, o engenheiro Maicon, que é ergonomista, o Marcos Rogério, lá de Conceição do Mato Dentro, aí, bom dia também. Bioseg BR também. Agora entrou bastante pessoas aqui de uma vez só. Maria TST, a Jance. Bom dia aí, pessoal. O tema está fixado aí, oportunidades do programa de gerenciamento de riscos. Para você que está acompanhando aí a live aí, você já observou que tem dezenas, centenas de oportunidades. O programa de gerenciamento de risco, ele vai trazer aí
para os profissionais do SESMIT, né, os profissionais de saúde e segurança do trabalho. Só que essas oportunidades, elas não são para todo mundo. Como assim que elas não são para todo mundo? O profissional de saúde e segurança do trabalho, para ele ter sucesso com o PGR, ele vai precisar dominar 6 áreas. Que áreas são essas? Higiene ocupacional é uma delas, ok? Além da higiene ocupacional, ergonomia. Além da ergonomia, prevenção e controle de perdas, prevenção e combate a sinistros, preparação e respostas à emergência e gestão de saúde e segurança do trabalho. Tem uma pergunta aí do Marcos, né, perguntando se a live não acontece no YouTube. Ainda não, mas assim, é uma opção, né, uma sugestão. Eu posso transmitir ela ao vivo aqui no YouTube também. É uma opção boa até, né? E às vezes, não é sempre, às vezes eu disponibilizo o conteúdo da live no YouTube, não é sempre, né? Porque no YouTube já tem vídeo que é postado todos os dias, mas é uma excelente sugestão aí. Obrigado, viu, Marcos? Eu vou programar de estar colocando essas lives no YouTube também, ok? Lembrando que você pode fazer perguntas, nós ainda temos 9 minutos aqui. Esse quadro é o Café com Higiene Ocupacional, que é um quadro no qual, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu, Thiago Francisco, estou aqui para a gente tomar um café, né, enquanto você ajeita a sua mesa, prepara suas coisas. Eu estou aqui para a gente estar conversando, trocando ideia de higiene ocupacional, do programa de gerenciamento de riscos, e de saúde e segurança do trabalho no geral, mas com foco mais no PGR e na higiene ocupacional. Esse é um quadro que acontece todos os dias, é um quadro patrocinado pela Antecipar Engenharia, e ele fica disponível também no Telegram. O Telegram, que é meu grupo exclusivo de saúde e segurança do trabalho, né? É lá que todos os dias tem vídeos, né? Se você quiser participar, você pode mandar mensagem aqui no privado, que eu vou disponibilizar o link para você, ok? O Olímpio Guimarães acabou de chegar aí, ele tem participado muito, o Olímpio, contribuído muito aí, com excelentes perguntas aí. Tem participado bem do nosso café. O Zé Neto acabou de chegar aí, o Zé Neto de Montes Claros, né? Tem mais um comentário aqui. A Maria é de Salvador. Café com Higiene Ocupacional, a gente sempre tem a participação de vários estados aí, né? E o tema de hoje, a gente encerra amanhã esse tema, é sobre as oportunidades do programa de gerenciamento de riscos. Geralmente eu escolho um tema por semana para a gente poder conversar melhor sobre ele, para poder explorar bem esse assunto. Então, em uma semana eu fixo um tema aí. Semana que vem eu vou preparar um outro tema dentro do PGR, que é um assunto novo, é um assunto que as pessoas estão buscando mais conhecimento aí, buscando entender melhor. E para desenvolver o PGR, você precisa dominar esses 6 assuntos. Para os profissionais mais experientes, dá para ele dominar isso daí, né? Se estudar. Porque quando fala assim, de 6 áreas do conhecimento na higiene ocupacional, não é fácil dominar essas 6 áreas, até mesmo porque elas têm os desdobramentos delas. Por exemplo, a higiene ocupacional, você tem os riscos físicos, químicos, biológicos, e quando você vai desdobrar o risco físico, por exemplo, você tem dezenas de riscos, você tem ruído, calor, vibração de mãos e braços, vibração de corpo inteiro, radiação, você tem campo elétrico, campo magnético, frio. Então, assim, você vai desdobrando isso daí. E quando você vai para os riscos químicos, você tem lá centenas de agentes químicos, né?
O Zé Neto está relembrando aí, hoje tem live com o Thiago e o Gustavo Rezende. Eu falei isso logo no início, hoje às 19 horas vamos falar, né, sobre agentes biológicos. Né? Tem uma pergunta aí do Marcos Rogério, o uso da análise de risco, a PRHO, é parte do PGR ou somente o caminho para o inventário? Marcos, que pergunta interessante, viu? Pergunta muito boa. Análise preliminar de risco, ela é parte do PGR, tá? Por que ela é parte do PGR? De repente você deve estar pensando assim, Thiago, mas eu já vi você falar que você faz análise preliminar de risco, investe muita energia nela e depois você só pega o perigo que foi identificado. Sim, só que se você tiver qualquer dúvida em relação a esse perigo, aonde que vai estar essa informação? Na análise preliminar de risco. Por exemplo, se eu vou falar aqui do ruído, você vai ter lá, né, o agente, né, o perigo, né, o ruído, a fonte, a trajetória, o meio de propagação, quais são as pessoas que estão expostas, qual que é a intensidade, ou então a provável intensidade, essas informações todas, elas vão estar na APR. O que vai migrar para o inventário vai ser somente o ruído. Essas informações, elas são extremamente importantes. E elas fazem parte do PGR, sim. É como se fosse a justificativa. Tá, tem ruído, mas aonde que ele está? Qual que é a fonte? Qual que é a trajetória? Qual que é o meio de propagação? Quais são os trabalhadores expostos? Como que essa exposição, se ela é eventual, se ela é permanente, se ela é intermitente. Então, análise preliminar de risco, eu chamaria que é um documento diagnóstico do perigo. E aí o perigo ele vai para o inventário de riscos para determinar se aquele perigo ele corresponde a um risco e qual seria a mensuração desse risco. Então, a PRHO, ela é parte, sim, do PGR. Porque ficaria muito esquisito se você simplesmente colocar lá o perigo, né? Sem mostrar de onde que ele veio, por onde que ele passou, qual que é o caminho que ele percorreu. Então, respondendo a sua pergunta muito interessante, uma pergunta que pode até confundir na hora de responder, mas assim, a resposta assertiva é que a PRHO, não só a PRHO, a PR de ergonomia, a PR de acidente, faz parte do PGR, ok? A Suelen, bom dia, Suelen. Ela está falando que eu não entendo muito sobre ergonomia. Será que não tem algum tipo de checklist para usar na hora de identificar esses riscos para facilitar? Suelen, tem e é gratuito, tá? Como você já afirmou aí, que você não entende muito sobre ergonomia, eu tenho um conselho para você, um conselho gratuito, é claro, né? Pega o manual do E-Social, lá tem dezenas, a centenas de riscos ergonômicos, e esses riscos ergonômicos, ou melhor, fatores de riscos ergonômicos, eles estão desdobrados no fator de risco organizacional, no fator de risco biomecânico, no fator de risco de mobiliário e equipamentos, no fator de risco organizacional e no fator de risco psicossocial. A partir do momento que você lê o manual do E-Social, a parte de fator de risco ergonômico, vai ampliar bastante a sua visão em relação a esses fatores. E aí, depois que você estudar isso, eu te aconselho a estudar as ferramentas de análise ergonômicas. Essas ferramentas são centenas de ferramentas, cada qual específico para um tipo de movimento ou para um tipo de membro, ok?